O Kim Paim, meu amigo Kim Paim, mandou uma constatação. Ele mandou lá no X, ele fez uma constatação, ele não quer nem saber, ele disse: reclamaram que Tarcísio fez uma defesa da liberdade de maneira bem genérica, que ele podia ter sido mais incisivo. Pelo que me consta, ele foi o único governador que falou alguma coisa. Cisema, o grande nome da política mineira, segue desaparecido, imagina o Centrão. Primeira coisa, eu não sei porque a gente tá reagindo a isso, tá? Porque é o quê? O Kim Paim agora tá falando bem do Tarcísio? Tarcísio, a gente precisa entender, ele foi o único bolsonarista que topou peitar o Pablo Marçal. Os bolsonaristas falaram: isso aí, vai na frente, Tarcísio, cuida daí. Aí ele foi, aí eles pegaram e arremessaram as lanças nas costas dele. Eu acho isso deplorável. Deplorável, pra dizer o mínimo, tá? Tem react, é isso? Faz tempo que eu não faço react. Bota aí, vai, já agora não tem mais nada, já perdi a dignidade, vamos lá. Essa é a pauta do Junito, viu? Tá, tudo bem. Então vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Não saiam dos quartéis, não escutem o Oswaldo Eustáquio e Canabelo Homem. Estão pedindo para saírem do QG e para esplanada. Não façam isso, é uma cilada. Outra pessoa comum. Tava todo mundo vendo o que estava acontecendo. Aí quem lá no dia que tocou fogo em Brasília, quem que tava com o Oswaldo? O Wellington, um amigo dele. Que tá com o Oswaldo, Zé Trovão, a turma do PTB, desde 2021, na época do 7 de setembro. Que o Zé Trovão e o Oswaldo foram lá pro México ficar tocando terror de longe. O Wellington já tava com o Oswaldo em outros momentos, que tava junto com o Ram. Tocaram o terror de longe, Kim Paim. Kim Paim direto de, sei lá, de Melbourne, na Austrália. Esses caras estão tocando terror de longe. Mas tem algo que é, que é costumeiro, né? É tocar o terror de outros países, né? Ataquem! Exércitos, ataquem! Onde você está, general? Estou aqui em outro país, se acalme. Ataque! Enfim, né? Mas eu gosto do Kim Paim. Eu acho ele simpático. Meus amigos candidatos do PL não podem fazer campanha para quem eles querem. Tem que fazer campanha pro Nunes. O Ivaldo. Caraca, faz campanha pro Nunes. Estão tristes, Marco Antônio. Estão chorando. Eu tenho que fazer campanha pra aquele bosta. Olha o que você tá falando. É muito o Ivaldo Almeida Albuquerque no site. Amigos, o que acontece, né? Isso aqui, não, isso é um ótimo corte pra gente tratar da mentalidade. Esse cara aí talvez vai ganhar a eleição pra vereador em São Paulo. Ele é do União Brasil, mesmo partido que concorre Amanda e Renato. O União Brasil, como é um partido de puta, o União Brasil é um partido de puta, o União Brasil fechou o apoio ao Nunes, e aí ele já tá liberando seus vereadores, vamos ser bem honestos, a apoiar o Marçal, porque eles acham que o Marçal vai ganhar, então assim, já libera. Então tá apoiando a galera o Marçal, tá? Então esse tá indo, o Rubinho Nunes, ex-MBL, tá indo, tá? E foram, estão lá apoiando o Marçal e estão lá fazendo lá, né? O Adrilles, ele comemora isso, e eu quero colocar como desgraça pro pessoal do PL, que os concorrentes dele não estão podendo apoiar e surfar a onda do coach. E eu gosto que esse tipo de filho da puta vagabundo gostar de ficar chamando de surfador de onda. Ai, surfar onda. Nunca surfamos porra de onda do Bolsonaro nenhum. E aí esses caras, ele não esconde, né? Vamos dizer, o júbilo dele, a alegria dele em poder surfar a onda de um picareta e o concorrente não. Ah, eu vou conseguir, eu vou surfar muito, eu vou pendurar no saco do cara. O mesmo Adrilles, que se você pegar um vídeo de 1 mês e meio atrás, ele estava com o Bolsonaro beijando o Bolsonaro. Esse aí, ó. Ou seja, o Marçal tá comendo o bolsonarismo por dentro. Esse Adrilles estava 1 mês atrás com o Bolsonaro e agora ele tá comemorando que ele pode puxar o saco do Nunes. Olha aí. Agora volta, quero a cena de novo. Ele
comemorando muito com seus amiguinhos. O Pavanato, que é outro, um outro bosta, tava ali com ele no fundo rindo, né? Os amigos, os meus Que é um concorrente, né? São amizades de mentira que eles precisam ter entre eles. amigos candidatos do PL não podem Risada fazer campanha para que eles querem. Tem que fazer campanha pro Nunes. O Ivaldo. Cara, faz campanha pro Nunes. O Ivaldo. Estão tristes, Marco Antônio. Estão chorando. Eu tenho que fazer campanha para aquele bosta. Olha o que você tá falando. Vocês entenderam o que é a direita brasileira? Olha, entenda uma coisa, tá? O Lula, ele tem o voto de uma parcela importante da população mais pobre do Brasil. Pelo menos, vamos botar aí, 25 a 30% do voto do Lula é o voto miserável que ele pega ali, tá? O restante do voto, Lula é um voto de esquerda urbana, um voto com uma consciência política de esquerda, mais urbano, jovem, um pouco mais feminino e tal. É um voto ideológico de esquerda. Voto também máquina, voto de sindicalismo, voto de funcionalismo e tal. Eles têm isso. Esse voto de esquerda, tá? Ele irá existir por bastante tempo, gostemos ou não. E eles vão ter as idiosincrasias deles, os problemas todos deles, os problemas internos, as disputas, as melhoras, as quedas, natural. O nosso campo é o antipetismo, né? Que ele realmente congrega metade do Brasil. E ele tem uma coisa diferente do petismo, porque uma coisa se você extrair aquele voto do Lula, que eram pessoas que não votavam no PT antigamente, tá? As pessoas mais humildes do Nordeste e de algumas periferias, sobra o bloco ideológico de esquerda, que deve ser 15% da população brasileira. Não muito mais do que isso. Ou seja, o antipetismo é muito maior do que eles. E o antipetismo tem problemas. E qual é o problema? Esses 15 e 20% que tem a esquerda, em geral, vai congregar pessoas mais instruídas no Brasil como um todo. Você fala, o que? É verdade. A esquerda, ela trabalha um tipo de coisa que é como se fosse uma solidariedade entre elite e base, tá? Existe até a gente que comenta sobre isso. Se alguém estuda ciências políticas, vai falar que é tipo assim, imagina um rei que ele é muito popular com, vamos dizer, o povo, e aí ele passa por cima da nobreza baseada numa relação direta entre rei e povo. E aí a nobreza e a burguesia aqui no meio se ferram, entendeu? Então essa relação topo-base é um tipo de construção sólida para você destruir os estamentos do meio e concentrar poder no topo, entendeu? Isso é uma coisa clássica de ciência política. O PT trabalha isso, ou seja, ele tem os 15 e 20% que conseguem ocupar posições de elite e uma base. Os mais pobres com, vamos dizer, os mais ricos aqui, os mais instruídos. E o antipetismo está aqui no meio. E aí eles pulam esse meio, eles sabotam o meio usando a base. Uma hora essa base não vai votar tanto neles, tá? Porque uma hora o Lula vai passar. E esses votos são muito mais lulistas do que petistas. Ainda que eu acho que o PT vai se apropriar de boa parte disso, ou as esquerdas vão se apropriar de boa parte desse voto, com identificação por várias razões, mas não é tão seguro assim. Então o nosso campo, como ele é maior em termos de formação de identidade política, tá? Ele não é esse truque que a esquerda faz. Ele poderia realmente ser hegemônico, mas ele dispõe de um problema. Como é mais gente e tem todo tipo de gente, o abuso intelectual sobre esse eleitor, ele é regra. O eleitor de direita, ele é intelectualmente abusado por esses caras. Então, quando eu vejo o Adriles fazendo essa comemoração, eu não tenho nada a comentar. É autoevidente. É só abuso com a galera. Aí surge o Marçal, é abuso, é abuso, é abuso. E aí o nosso lado, que, porra, é metade do Brasil, não consegue vencer nada. O nosso lado não consegue sair do papel, não consegue andar. A gente só lamenta. A gente só lamenta, porque parece assim, é um destino inglório. Você não consegue pegar, vamos dizer, uma massa de trabalhadores, ou assalariados, ou trabalhadores autônomos, de baixa renda, que é a direita brasileira. Vamos dizer, a classe C e D. Tá? Imagina o seguinte, um trabalhador assalariado, ou um trabalhador autônomo, um motorista de Uber, de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, qualquer lugar. Tá? Um cara com uma renda familiar aí de 3, 4, 5, 6 mil reais, tá? Esse é um núcleo familiar brasileiro típico. Esse cara já não é mais de esquerda. Aí você vai subindo, uma classe média, uma burguesia, Você tem esse estamento do meio que não consegue se organizar porque só tem pilantra no meio. E me assusta, porque vejam o que o PT fez, cara. Vejam o que o PT fez. O PT
voltou ao poder com o Lula. E o que o Lula tratou de fazer? Sabe esse meio que inclui classe média, mas inclui gente rica, mas tá nesse meio, por exemplo, a burguesia agrária? Ele tá taxando esses caras, ele tá com o MST pra cima desses caras, ele tá indo pra cima. A taxação é pra punir esse meio. Eles querem extrair tudo que eles puderem do meio, que eles fazem a seguinte coisa. É aumento de salário pra funcionalismo, espaço de poder funcionalismo, a elite. E aí na base da pirâmide, aumenta o auxílio aí pra galera. Dá uma graninha aqui. Faz uma política social assim, assado. Pá. Então você fica comprando a base e você pune o meio. E esses caras ficam punindo o meio. Que é isso que a esquerda faz. Então a esquerda tem uma lógica operacional de funcionamento que ela é muito arranjadinha. A direita não. A direita que esse meio aí é um meio burro. E é um meio todo infiel. Ele fica se matando internamente. Então tá toda cagada. A direita tá toda cagada. A direita, assim, não tem como ir a lugar nenhum. E é desesperador isso, cara. É desesperador porque você consegue fazer esse diagnóstico que eu tô fazendo sendo uma pessoa jovem. Se você for jovem, você vai entender o diagnóstico. Mas você fala, mas ninguém consegue mover isso? Não. O Bolsonaro foi presidente da República e percebam isso. Se você olhar direitinho, grande parte das políticas que foram montadas pelo Bolsonaro, especialmente nos dois últimos anos de mandato, foram para tentar comprar esse eleitor mais pobre. Então, basicamente, o que o eleitor do Bolsonaro fez, que virou tema de campanha do Lula, ele aumentou o auxílio pro povão lá. O povão pegou o auxílio e falou, obrigado, Bolsonaro, eu vou votar no Lula. E, inclusive, os petistas faziam campanha, o Bolsonaro aumentou o auxílio, e é por isso que eu vou votar no Lula. Lula, eu sou leal a você. E as pessoas votaram no Lula. Vocês viram, as pessoas votaram no Lula. Então, o Bolsonaro ficou enchendo o eleitor do Lula. Bolsonaro botou o centrão, especialmente o centrão do Nordeste, Fábio Faria, Ciro Nogueira, para administrar o governo dele. Esses caras administraram o governo dele. Eles fizeram base de política para eles próprios. Mandaram no governo do Bolsonaro. O dinheiro foi todo para a base eleitoral desses caras. Esses caras foram e se juntaram com o Lula. E aí eles estão com o Lula agora. E foda-se. Então, o nosso campo é tão filha da puta que ele vive de se sabotar internamente. Favorece a facção dos adversários, não consegue sequer comprar a base da pirâmide, e aí tá aí, né? Então, essa é um horror, isso é um horror, é um horror, tá? E não é uma coisa nem maquiavélica, porque, vamos dizer, eles não leram a porra do Maquiavel, eles não conseguem ser maquiavélicos, né? O que eu falo sempre de, você forma um exército de mercenários, você vai se fuder com o exército de mercenários. Porra, o Maquiavel falou isso lá, trocentos anos atrás, 500 anos atrás. E a gente tá vendo aqui, o cara, né, o Bolsonaro, cadê seu partido? Não tem, seus aliados são todos venais. Seus aliados essa postura da Drilis. Sim, você vai se fuder. Sim, se fudeu. Ah, me fudi. Cara. Um cara falou, não reclama que o Adrilles vai bater na porta da missão. A missão jamais vai eleger o Adrilles. A missão jamais vai eleger essa gente. Jamais. A missão vai eleger gente boa, cara. Gente boa, mas bom não significa trouxa.